Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Podeis assentar. Santo Deus, Pai maravilhoso, nós humildemente vamos a Ti em oração mais uma vez. Queremos apresentar a vida dos nossos irmãos que estão lutando nesse momento na área da saúde. A Claudinha, o Senhor possa ir de encontro ao coração da Claudinha, acalmar o coração dela, tranquilizar também o Gessinei, o Dinho, seus familiares, e que nós possamos ver a manifestação da glória do Senhor na vida da nossa irmã. Também oramos, ó Pai, pelo Dr. Márcio, e em gratidão nós oramos, porque até aqui o Senhor tem sustentado o Teu servo, e assim a nossa igreja se alegra, Deus, sabendo que o Senhor deu livramento maravilhoso, grande, e o Senhor tem dado recuperação ao Teu servo. Ó Deus, nós pedimos por Dulce e também os seus familiares, que o Senhor possa estar fortalecendo as mãos daqueles que estão acompanhando, que estão indo junto, que o Senhor possa estar, ó Pai, indo de encontro à vida da Tua serva. Agora, Pai, a nossa súplica coletiva é que o Senhor desça aqui nesse lugar, através da Sua palavra clara, e fale a cada coração em nome de Jesus. Assim, nós oramos, Pai, que haja entendimento da Tua palavra, que haja mudança mediante o entendimento, e que haja fortalecimento de fé mediante a mudança, e que a Sua igreja avance firmada na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero me dedicar a estudar junto com os irmãos a respeito da eclesiologia. E a palavra eclesiologia diz respeito a chamados para fora, aqueles que deixam de funcionar para o sistema do mundo e agora passam a funcionar para a glória de Deus estando no mundo. Essa é a igreja do Senhor, eclesiologia, chamados para fora. E quando nós vamos estudar nas Escrituras a respeito de igreja, o nosso modelo é a igreja primitiva. E Lucas se dedicou a escrever, primeiramente, o Evangelho de Cristo Jesus, para mostrar a obra de Cristo, a vida e a obra de Cristo. E depois ele se dedicou a escrever sobre a vida da igreja, para nos ensinar a respeito de como praticar, como é na prática, o Evangelho. E nós não precisamos ficar batendo cabeça, procurando fundamentos, recursos, ferramentas no mercado gospel para aprender a ser igreja.
Nós podemos ir às Escrituras e nas Escrituras nós podemos, então, aprender sobre como é ser igreja num mundo decaído e em um contexto em que a fé não é mais a mesma coisa que antigamente. Quando nós olhamos, fazemos uma análise à nossa volta e vamos falar sobre igreja, nós de cara podemos dizer que há muita discrepância no que diz respeito à igreja com relação àquele exemplo de igreja que estava ali em Atos. Quando nós fazemos uma análise de forma grosso modo, nós identificamos muitas falhas, muitos desvios no que diz respeito à eclesiologia. E eclesiologia é a vida da igreja, ou a doutrina prática na vida da igreja. É quando a igreja, e aqui eu não estou falando a respeito de termos técnicos, estou falando de algo prático, é quando a igreja se dedica a aprender sobre a sua história e, começando nas Escrituras, nós vamos aprender a respeito do que a Bíblia e o que a história diz a respeito de nós. Eu vou chegar no ponto em que eu vou abordar a igreja na era dos puritanos, a igreja na era da reforma, e aí nós vamos estar aprendendo como que irmãos mais próximos de nós aplicaram no seio da eclesiologia, da eclésia, as doutrinas, o Evangelho. Mas, inicialmente, eu gostaria de olhar e partir da Bíblia e andar com os irmãos seguramente a respeito de ir em busca de um modelo, de um padrão de excelência, para que nós possamos ser uma igreja que glorifica a Deus, que edifica o salvo e que busca alcançar o perdido. Nós devemos ser uma igreja que glorifica a Deus, edifica o salvo e busca alcançar o perdido com a propagação do Evangelho. Você precisa anotar isso e nas próximas pregações vir já com esse tema na sua mente. Nas suas orações, já orar por isso. A igreja precisa ser uma igreja, a igreja padrão, o padrão de excelência da igreja é ser uma igreja que glorifica a Deus, edifica os santos e busca o perdido com a pregação do Evangelho. Qual a estrutura do texto? Eu vou ser bem objetivo. Não tenho o intuito de cansar os irmãos com esse assunto. Eu tenho o intuito de edificar os irmãos com essa pregação. A estrutura se divide versículo por versículo, tendo a sustentação, apenas uma sustentação, do versículo 2 com o versículo 4. Se você olhar para o versículo 2 e para o versículo 4, você vai observar que diz respeito ao mesmo assunto. Na narrativa de Lucas, e ele não é um historiador contando a história da igreja, ele é um evangelista, um missionário contando a história da igreja, por isso ele se dedica em pincelar acontecimentos e fatos históricos, pincelar momentos históricos da igreja e falar a respeito de como se pregava o evangelho e como que a igreja estava alargando as suas fronteiras. Ele não está aqui se dedicando a pontuar os concílios que aconteceram, pontuar os marcos históricos que aconteceram, quando que os 12 decidiram então fazer um livro canônico, quando que decidiram então votar para ser o que entrava, o que não entrava nesse livro, o que eles decidiram de credo. Tem o credo dos apóstolos e outros autores se decidiram a escrever sobre isso, mas ele decidiu contar a respeito da história da igreja, com viés missionário, evangelístico. E ele vai narrar o crescimento da igreja, e nós vamos observar que quando ele chega no capítulo 6, ele vai mais uma vez enfatizar isso,
Diz o versículo 1: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ponto. Vou parar aqui. Tem uma vírgula aí. Naquele dia, crescendo o número dos discípulos. E o primeiro ponto é que há um registro do crescimento da igreja. E como nós temos batido nessa tecla, a igreja crescer não é errado. A igreja crescer não é errado, não. Nós não podemos ficar naquele mundinho fechado, dizendo nós somos uma igreja boa, uma igreja bem firme de doutrina. Olha como é que nós temos um número aqui bem reduzido, porque quase ninguém suporta a sã doutrina dessa igreja. Está errado. Como também nós não podemos ser idólatras de números, que vamos viver para produzir número, matrícula de crente. Mais um. Isso é numerolatria. E Lucas não tem esse objetivo ao falar a respeito do crescimento da igreja. Ele vai pontuar o crescimento da igreja para nos mostrar que é natural que a igreja cresça. Ele não começa relatando o crescimento da igreja aqui. Olhe comigo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 de Atos. Aqui é a primeira vez que ele decide, na sua narrativa histórica, no seu registro histórico, vale lembrar que ele está escrevendo para uma pessoa especificamente, e isso, claro, que não foi o propósito de Deus deixar esse livro só para aquela pessoa, quis que isso chegasse a nós, virasse canônico, fosse inspirado. E então ele escreve para Teófilo. Versículo 1 vai dizer, o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. E agora ele está escrevendo a respeito da igreja. E aí no versículo 15 ele vai dizer, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e aí ele abre um parêntese e diz, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Ele registra aqui o primeiro marco. Primeiro registro de ajuntamento, de uma igreja que está se formando, 120 pessoas. E aí agora você pode olhar no 2:41 comigo, capítulo 2, versículo 41. O que de bom grado receberam a palavra de Deus foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então 120 vai dar um upgrade, vai dar um salto para quase 3.000 almas. E aí os teólogos eles vão dizer que o quase 3.000 almas ele está somando aos 120. Somando aos 120, por isso ele diz quase 3.000 almas. Ele não dá um número exato. Ele não é um matemático. Ele é um missionário. Ele está pontuando isso para dizer, olha, a igreja está crescendo. E vale ressaltar que há um sanduíche na narrativa de Lucas, no livro histórico, no registro histórico de Lucas. Ele, ora, fala da pregação, de como os apóstolos viviam, de como a igreja vivia, e aí ele vem e coloca o crescimento da igreja. Tem um momento de narrativa onde houve pregação, e depois o crescimento da igreja. O que nos ensina, obviamente, que a igreja de Cristo, ela não cresce senão pela pregação do Evangelho. A igreja que cresce sem a pregação do Evangelho, ela não cresce, ela incha. Ela está tomando anabolizantes, esteroides anabolizantes para o crescimento. E os anabolizantes espirituais, eles fazem com que o corpo de Cristo, teoricamente, cresça, mas cresça doente. Aquele rapaz que gosta de academia, puxar, ficar forte, musculoso, e para ficar forte rápido ele toma uns comprimidos, né? Quem é dessa área aqui na roça vai saber que para o boi ficar forte, valente, o cavalo até, existe um produto que se chama Deca, que nem está em uso mais, mas que vocês, os irmãos, conhecem e certamente já aplicaram
em animais cavalares aqui, para dar aquela aparência robusta, o cavalo fica forte. E aí, alguns desses jovens, eles, no culto ao corpo, tomam os asteroides para ficarem fortes. Só que os asteroides, eles consomem rim, fígado. O rim, rapidamente, ele vai ficando fraco, não vai conseguindo filtrar a água, fazer o processo de filtração do sangue. E aí, o que acontece? Toda aquela força exterior, ela vem por água abaixo quando se vem uma doença interna. O corpo de Cristo, ele cresce saudável. Ele cresce saudável. Com a pregação da palavra. Não tem outro caminho. Pregando a palavra, resultado do crescimento da igreja. E aí, mais um texto, o versículo 2:47, não vai dizer que a igreja crescia uma vez por ano, que a igreja crescia em um avivamento isolado, teve um avivamento lá, isolado, cresceu a igreja e pum, alcançou aquela quantidade de membros. Não. 2:47 vai dizer bem assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor os que se haviam de ser salvos. A igreja cresce, irmãos, ou a igreja deveria crescer todo dia? Pastor, você está exigindo um negócio que é utópico, um negócio que é doido, não existe isso mais. Tem como a igreja crescer todo dia? Não sei. Você prega o evangelho todo dia? A pergunta-chave não é por que a igreja não está crescendo todo dia. A pergunta-chave é: você e eu, nós, estamos comprometidos em pregar o evangelho todo dia? Se o crescimento da igreja se dá mediante a pregação do evangelho, e aí a narrativa diz que todo dia o Senhor acrescentava, então significa que eles pregavam todo dia. Então, para nós, significa que nós devemos aplicar isso no nosso dia a dia e também pregar o evangelho todos os dias. Às vezes você está tão acostumado a conviver com a pessoa que você não se incomoda mais pregar o evangelho para ele, já convive com ele tanto tempo. É para esse que você tem que pregar, irmão. Fala aqui, ó, nunca falei com você um negócio. Deixa eu falar um negocinho para você. Você é um pecador, miserável, que depende da misericórdia do Senhor, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Por isso, eu quero falar com você a respeito de Cristo Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Ele veio aqui na terra, se despiu de sua glória, sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele se esvaziou, se entregando a uma morte, e morte de cruz. E Ele fez isso porque Ele satisfez a ira de Deus, e satisfazendo a ira de Deus, Ele também te justificou, e quando Ele te justificou, você agora pode se apresentar diante de Deus e clamar por misericórdia, e Ele vai te salvar, pelo que Cristo fez. Pregou o Evangelho. Nós temos sido tão modestos, irmãos, na pregação do Evangelho, que quando nós vamos pregar o Evangelho, nós falamos para a pessoa: você me dá licença, eu posso falar de Jesus para você? Irmãos, os apóstolos não estavam fazendo assim. Eles estavam atingindo o crescimento de igreja, mas eles não estavam fazendo assim. Versículo 4 do capítulo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. A quase 5.000. Então, eles atingiram aqui quase 5.000 membros. Não estou falando no capítulo 6 de uma igreja de 12 apóstolos, ou de uma igreja de 70 discípulos. Eu estou falando de uma igreja de quase 5.000 membros. E a partir do capítulo 6, ele nem vai mais usar números. Ele vai dizer agora, naqueles dias, crescendo. Versículo 7, ele vai dizer: e crescia a palavra de Deus. E aí ele usa agora um termo na matemática: multiplicava. Ele agora não tem como, ele não consegue mais contar. Lucas perdeu a conta. Ele conseguiu contar aproximadamente, né? E aí o Datafolha vai contar, tem 10 pessoas, né? A Globo vai contar, tem 30. Aí o Facebook vai contar,
tem 70 mil. Por isso que ele não está buscando a exatidão na contagem dele, ele está dizendo quase. Ele não está omitindo aquilo que ele sabia e não quis contar, e nem está deixando de apresentar um fato, que a igreja estava crescendo. Nós precisamos, a partir do versículo 1, e com base nas informações de Lucas anteriores, ter algo definido. A igreja de Cristo, ela é viva e ela cresce. É natural. E aí ele vai registrar agora algo que acontece no meio da igreja. E nós estamos falando de uma igreja saudável, de uma igreja que prega a Bíblia. Os apóstolos, eles estavam dedicados em ensinar a sã doutrina, em pregar o Evangelho. E essa igreja é uma igreja saudável. E olha o que acontece ainda no versículo 1, a parte B. E houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Aqui tem duas interpretações para gregos e judeus. Alguns comentaristas vão dizer que eram os helenistas. Que grupo é esse? É o grupo de judeus gregos, de mãe judia e de pai grego, ou de pai judeu e mãe grega. Era esse grupo que está se referindo. Outros comentaristas vão dizer que de fato eram os estrangeiros gregos que estavam ali, e não só havia um estrangeiro gregos no meio dessa igreja, porque quando o Espírito Santo desce ao Pentecoste, havia muitas pessoas reunidas ali em Jerusalém, de vários cantos. Lucas vai enfatizar que tinha gente de tudo quanto é canto, e certamente muitos desses se convertem, outros ficam ali para ver como que seria essa questão da igreja, do crescimento, dos apóstolos. E esses estão no meio desse grupo da igreja que está se formando em Jerusalém. Vale ressaltar isso. A igreja ainda está em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, é que a igreja se espalha. Samaria, pela Judéia, e aí vai ganhando proporção, alargando as fronteiras. Antes disso, a igreja só está num lugar, ela está em Jerusalém. E aí existia um grupo dos judeus hebreus. E pela tradição hebraica, as viúvas hebreias, elas eram assistidas pelo mandamento da lei. A lei ordenava que se assistisse, e aí até no âmbito familiar, por exemplo, se um sogro, ele tem agora uma viúva, a casada com seu filho ficou viúva, ele tem, por mandamento da lei, assisti-la. Mas eles estavam negligenciando, e eu fico até com esse comentário, com essa interpretação, a parte de olhar agora para os estrangeiros. Afinal de contas, nós estamos na nova aliança, no Evangelho que veio para o mundo, não para os hebreus somente. E na nova aliança, Jesus Cristo vai nos ensinar o amor mútuo por todos, não fazendo acepção de pessoas. Seria muito fácil nós vamos cuidar só daqui, tá? Vamos ver quem está aqui, Dona Cremilda, vamos cuidar. Dona Cecília, Irmã Eliane, as irmãs da igreja, não, essa aqui nós vamos ajudar. Ah, mas tem uma viúva lá que, não, mas ela não é da igreja, né? Na prática era isso que estava acontecendo. Não, esses aqui são nossos, nós cuidamos deles. E nós estamos falando de uma igreja em crescimento e uma igreja saudável, e surge essa questão. Vale ressaltar que no capítulo 5 já tinha acontecido o fato de Ananias e Safira, que foi também um problema que uma igreja saudável enfrenta, trata, cuida e resolve. A igreja não é saudável, irmãos, pelo fato de não ter problemas. A igreja é saudável pelo fato de como ela lida com os seus problemas, como ela enfrenta a dinâmica de lidar com o pecador.
Isso diz respeito à igreja saudável. Então ele vai registrar que tinha uma contenda. As viúvas estavam recebendo o alimento diário, as hebreias e as gregas não, as estrangeiras não. E aí isso causa uma murmuração, causa um burburinho. E o que nós avançamos? Olhando para o versículo 2, o que vai acontecer numa igreja saudável quando acontece uma desavença? Olha os apóstolos que disseram. Então os 12, convocando os discípulos, eles dão atenção ao problema enfrentado na igreja. Sabe o que muitas igrejas, irmãos, vão, dia após dia, atropeladamente convivendo na comunhão, uma falsa comunhão, uma comunhão que só é comunhão quando se canta uma família, aí é comunhão. Quando apaga as luzes, amigo, é cada um por si, Deus por ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão dando atenção devida aos problemas que estão enfrentando. Os apóstolos, eles param o que eles estão fazendo. O que eles estavam fazendo? Pregando, anunciando Cristo. Versículo 41 e 42 do capítulo 5 vai dizer o que eles estavam fazendo, qual que era a missão deles e o que eles estavam fazendo. E aí, eles param. Tem momentos na vida da igreja que a igreja tem que parar, e nossa igreja, ela decidiu fazer isso num período. Nós vamos acertar as arestas, as ponteiras, vamos aqui resolver as nossas questões, vamos alinhar. Houve um período de disciplina e nós somos uma igreja que pratica a marca de uma igreja saudável chamada disciplina. Vamos aqui pontuar as questões, vamos resolver essa questão convocando os discípulos. Isso já me diz respeito, primeiro, que nós precisamos parar, resolver os nossos problemas para avançar. Igreja que atropela os problemas, os desafios, igreja que joga pecado para debaixo do tapete, diz bola para frente, igreja que tenta esconder os escândalos. Até porque, ainda mais numa cidade pequena igual São Fidel, não tem como esconder não. Se esconde por dias, daqui a pouco explode. E aí vira uma bomba. Sabe o que o mundo diz? Olha lá, a igreja o que fez? Agora, quando que a igreja dá um testemunho diante da sociedade, quando estoura um pecado grave, público, qual o testemunho que a igreja dá? Quando a igreja lida com aquele pecado. Não, nós lidamos assim, a disciplina é essa, nós como igreja decidimos que é assim que tem que ser tratado. Não é acobertar, não é passar a mão na cabeça, não é deixar de lado, depois a gente vê isso. Não existe isso na vida de uma igreja saudável que quer glorificar a Deus, edificar os santos e alcançar o perdido. Isso, quando você encobre pecado, joga para o canto pecado, você está dando um péssimo testemunho para o mundo, você está criando barreiras. Você está dizendo para os santos da igreja que pecar é normal, não tem problema. Está errado, tem que cuidar, tem que dar atenção devida aos problemas que se levantam para tratar e fortalecer, e então, curado daquilo, avançar. Segundo, então os 12 convocando os discípulos. Nós temos aqui uma estrutura de liderança. Tem os 12 que lideram a igreja em Jerusalém, mas tem os discípulos, que são aqueles maduros na fé, que têm raízes profundas, que têm... Olha, Lucas já chegou no momento de relatar que tinha quase 5.000. E por que Lucas agora não diz convocando a assembleia de quase 5.000? Nós temos os sábios na igreja, os anciãos, aqueles que são maduros na fé, aqueles que têm uma vida cristã de testemunho, e aí esses se juntam com os 12. E o que esses 12 falam para esses discípulos? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não significa que servir à mesa não é importante.
significa que a prioridade no seio da igreja é a pregação, e que a prioridade do ministro do Senhor é o estudo da palavra e a vida de devoção. A nossa cultura não diz mais que um pastor precisa ser dedicado ao estudo da palavra e à oração. E embora dê funções até saudáveis ao pastor, eles têm o pastor como se fosse um profissional da fé, pago pela igreja, para que exerça um currículo pré-definido pela igreja. Terça, visitas. Quarta pela manhã, tem que ir no hospital. À noite pregar no culto. Quinta-feira, pastor deve ir na casa daqueles irmãozinhos faltosos, né? Sabe como é que é? Embora isso sejam tarefas até boas, ótimas, e eu gosto de praticá-las, e isso já não tem sido mais suficiente. Muitas igrejas querem colocar o pastor como se fosse um presidente de uma empresa e exigir que ele tenha uma figura pública para fora, para dentro, e se apresente em todo e qualquer momento de forma que expresse valores da igreja, à sociedade e ao corpo de membros da igreja. A prioridade do pastor é a vida de oração e o estudo da palavra. Esse é o principal ofício pastoral. O pastor ele deve visitar, mas ele não pode deixar de estudar a palavra e ter uma vida de oração para visitar. O pastor ele deve ir na casa das pessoas, tomar cafezinho, como que é bom. Agora trabalhando em São Fidélis, irmãos, olha que beleza. Sábado mesmo, a oportunidade que eu tive de visitar a Claudinha se dá pelo fato de eu estar trabalhando em São Fidélis. Vou lá, peguei minha bicicletinha do correio, indo para a distribuição, passei para a rua da casa da tia Fidelina, parei, chamei. Na hora que eu gritei a primeira vez, eu já escutei Claudinha falando bem lá dentro assim, ó, é o pastor. Ela falou bem assim, aí Fidelina veio rindo. Rapaz, como é que pode, né? A ovelha conhece a voz do pastor, mas ele tem que conhecer. Fui lá, sentei com Claudinha, conversamos, batemos um papo, tomei um café. Porque visita pastoral, o pastor parece que tem cara de mendigo, né? Chega, a pessoa já quer dar logo comida do pastor. Eu ensinei, dá comida, tadinho do pastor. Vai dar comida do pastor. Aí sentei com a tia Fidelina, tomei um café, comi um pedacinho de broa, orei com Claudinha e depois pé na tábua. Bom, isso é ótimo, é questão de relacionamento, que o pastor deve viver uma vida de relacionamento, mas ele não pode negligenciar. Pastor, como é que está a sua vida aí de pastoreio? Estou legal, estou visitando, estou vigoroso, estou indo tomar um cafezinho, estou indo no hospital. E aí, pastor, você leu a Bíblia hoje? Irmão, sabe como é que é a vida? É tão corrida que não deu tempo de ler a Bíblia. Aí não. E outra, o pastor não pode ler a Bíblia só para pregar. Ele tem que ler a Bíblia para ele. A sua devoção, o sentar, o abrir a Bíblia, o que a palavra de Deus está falando comigo? Né? O que eu estou preparando tecnicamente para apresentar para a igreja? A vida de oração, de estudo da palavra, não diz respeito a eles estarem vivendo uma vida tecnicamente ilibada, que prepara bons sermões para apresentar para a igreja. Eles estão vivendo na palavra, têm vida de devoção. E aí, eles convocam e dizem, nós não podemos negligenciar para servir a mesa. E aqui nasce a diaconia, que traduz no capítulo 6, versículo 4, como ministério. E no capítulo 6, versículo 2, como serviço. E diaconia é exatamente isso. O serviço ministerial. Ser um diácono não é um título que se dá de reconhecimento para um membro fundador da igreja. Isso seria muito pequeno para a grandeza do chamado de diaconato. Irmão Josiel, irmão Gessinei.
o serviço da diaconia seria estupidamente reduzido e deixado como medíocre se eu somente desse um título aos irmãos em honraria. Agora, quando eu dou aos irmãos a incumbência de servir a mesa, eu estou dando a vocês um serviço ministerial e vocês estão fazendo uma tarefa a mais nobre no seio da igreja, juntamente com o pastor, servir a mesa. E não diz respeito ao dia da ceia, diz respeito a servir os irmãos integralmente. Aqui, propriamente no texto, não está dizendo respeito da criação da diaconia para a ministração da ceia, está dizendo da criação de diaconia para dividir as arrecadações diariamente com aqueles que eram necessitados. Entende a grandeza de um serviço ministerial diaconal? Nós precisamos, como igreja, eleger os nossos diáconos. E quanto mais diáconos na igreja, melhor. Diáconos nessas características aqui e com essas tarefas aqui. Olhe para o versículo 3. Eles decidiram, e aqui está montada uma assembleia. A igreja em Jerusalém está em sessão extraordinária. E aí, não sei se Tomé levanta a mão lá no fundo e fala assim: eu proponho que nós possamos eleger homens para que sirvam à mesa. Aí Pedro cai no canto e fala assim: de fato, eu apoio, porque nós não podemos negligenciar a pregação da palavra. E aí então, João, que era um cara que gostava de usar das escritas, de andar com um papiro na mão, registrando, junto com Lucas, que estava do lado dele, falando assim: como é que nós vamos fazer? Vamos dar características a eles. E eles montam um padrão, e o padrão está no versículo 3. Escolhei irmãos dentre vós, 7 homens. E aqui está, o corpo diaconal é formado por homens. Os batistas decidiram colocar diaconisas com princípios, não sei de onde. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, eles não podem ser mal falados. Eles não podem ter testemunho feio aí fora, não. O pessoal não pode falar mal deles, não. Nem a igreja, nem os do mundo. E aí o padrão está em 1 Timóteo e Tito. Eles devem ser cheios do Espírito Santo. Eles devem ser cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E aí, esse parecer, no versículo 5, contenta a multidão. Todo mundo vai falar: isso é ótimo, isso será bom. Nós vamos ter pessoas dedicadas a esse serviço exclusivamente. Eles vão viver integralmente dedicados a isso. E aí, eles escolheram 7 nomes e colocaram em votação, e esses foram eleitos pela congregação. E aí vale ressaltar que há um princípio batista, que nós somos democráticos, nós decidimos. O pastor não chega aqui e impõe uma ideia. Um irmão da igreja não impõe uma ideia. Se tem ideias, mas se discute sobre as ideias. E aí, democraticamente, nós vamos decidir, embora eu prefiro o fato de que a escolha seja unânime. E é o que acontece aqui. Embora democráticos, eles também prezavam pela unanimidade. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé, trabalhou pouco. Logo eleito, foi pregar. Foi apedrejado, morreu. Trabalhou pouco. Cheio de fé do Espírito Santo, Estevão. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E ele dá ênfase a Estevão, lógico, porque ele foi o primeiro martírio. E a história está sendo construída, talvez depois ele vem e faz um rabisco na frente do nome de Estevão. E enfatiza, cheio do Espírito Santo, de fé, um homem valente,
até para consolar os receptores originais que estavam perto da história da perseguição da igreja. Ele tinha fé, ele era cheio do Espírito Santo, ele não morreu em vão, ele sabia quem servia, ele estava capacitado para a obra. E aí ele vai também dar a característica Nicolau, prosélito de Antioquia, ou seja, esse homem ocupava um lugar de posição de destaque. E aí, o que Jesus vai dizer? Que no reino, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro, ele deve servir a todos. Essa ênfase aqui, às vezes está dizendo, nós precisamos entender isso, a respeito de que não existe posições grandes demais para que não possas descer dessa posição e servir à mesa. Como também não existe posição tão pequena que seja você na igreja, que não possa ser usado para edificação do corpo de Cristo. Deus usa o simples, o leigo, aquele que tem pouco conhecimento, pouca letra, pouco estudo, também da mesma forma que usa aquele que formou e é gabaritado. Todos são iguais e devem estar prontamente de serviço ao Rei dos Reis e a todos os irmãos. Essas características, irmãos, elas devem estar ocupando um destaque na hora de escolher. E aí, o versículo 6 vai me dizer algo muito bacana. Não houve uma satisfação por parte do povo simplesmente por uma questão de ego. Olha como nós votamos aqui, nós conseguimos eleger aquele que nós fizemos campanha. Eles se contentaram pela vontade de Deus executada, da liderança escolhida. Partiu da liderança a decisão da votação, e eles votaram. E quando eles votaram, eles apresentaram os nomes. A congregação escolheu, mas quem nomeou foram os apóstolos. Existe aqui uma hierarquia, nós precisamos entender isso. Existe uma ordem natural. O Jonatas Ulisses, ele já está perto de ir para o seminário. Dependemos só de mais algumas questões. E em submissão ao ministério pastoral, ele diz: pastor, eu estou pronto. O que o senhor acha? E em comunhão com a igreja, o pastor apresenta o nome do Jonathan. E em resposta à vida do Jonathan, quem ele é, como ele tem servido a igreja diz: vai. Nós vemos muitos aí que batem no peito e falam: eu vou para o seminário, vou estudar, vou abrir uma igreja, e daí saem os piores líderes e as maiores heresias, e as igrejas que fazem maiores aberrações. Existe uma ordem natural na vida da igreja, que deve ser prezada. E aí, irmãos, eu caminho para o final. Versículo 7 vai trazer o resultado disso tudo. Uma igreja que está em constante crescimento, que dá a devida atenção aos seus problemas, que cuida de resolver pontualmente as suas crises, que organiza o serviço de forma geral. Não adianta nada, irmãos, eu vir aqui para o público pregar, ser fervoroso, mas está tudo fora do lugar. Irmão não serve o irmão não tem edificação mútua, o irmão não conhece a vida do irmão, vem para a igreja, senta no mesmo banquinho certinho, dali sai, nem cumprimenta o irmão, está errado. A igreja deve viver o vínculo do amor. O púlpito tem que ser saudável, mas a convivência dos irmãos também tem que ser saudável. Por isso tem que ter uma organização que está pautada na palavra de Deus. Uma igreja que está glorificando a Deus, que está cuidando, porque isso me diz respeito a algo muito importante na vida da igreja: servir quem precisa ser servido. Tinha uma queixa, e aquela queixa de fato era uma queixa pertinente. Eu não estou recebendo alimento, estou ficando com fome, está faltando comida lá em casa, dizia as viúvas gregas, estrangeiras.
E aí quem diz, sabe como é que é, né? Não dá para todo mundo. Sabe, quem chegar e apanhar, apanhou. Deixar correr solto. Não, resolve os problemas, dá atenção, servir. Servir não aqueles que estão em posição de destaque, servir aqueles que estão em posição de necessidade. Porque quando nós servimos quem está em posição de destaque, nós estamos querendo aparecer. Mas quando nós servimos em quem está em posição de necessidade, nós estamos querendo fazer Cristo aparecer. Eu fico observando, prestando atenção como que funciona as questões no seio da igreja. Ele fala de igreja local, mas fala de igreja de modo geral também. Como que você tem servido o seu próximo? Como que a nossa igreja tem dado atenção devida às questões que são pontuais na vida da igreja? Como que você tem se relacionado com o seu irmão? Como que você tem se dedicado para exercer o seu ministério de servo? E pastor Arioval Dias Casimiro trouxe uma mensagem essa semana fantástica. A igreja é uma família de servos. Se você não serve, você atrapalha. É um fato na vida da igreja. Se você não serve, você atrapalha. Resultado é esse: crescia a palavra de Deus. Opa! Nós vamos nos dedicar. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao estudo da palavra. E aí o resultado, e crescia a palavra de Deus. Eles tinham tempo para estudar a palavra, ter uma vida de devoção, e quando eles iam pregar, eles pregavam cheios do Espírito Santo, cheios da verdade, e as pessoas se achegavam, e enquanto eles faziam isso, tinha os diáconos servindo, vendo as necessidades do povo, olhando de perto e servindo de perto, cada um de igual forma, mutuamente, e havia uma edificação. E qual que é o resultado? A palavra cresce. E quando a palavra cresce, o número dos discípulos se multiplica. Uma igreja cresce quando a palavra cresce. E ele faz questão de registrar: a palavra cresce, para depois dizer: multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Falar sobre o crescimento da igreja não é olhar para o resultado, é se dedicar no que fazer aqui, agora, pontualmente, para edificação, para a pregação do Evangelho. Falar do crescimento da igreja não é olhar para o que acontece lá na frente, é olhar para o que temos que fazer agora. É fazer agora. Eu estou orando e espero que você também, para que a nossa igreja continue crescendo, e tem crescido. Na palavra, tem crescido nas raízes, tem crescido em glorificar a Deus, tem crescido nos números. Mas nós precisamos continuar, irmãos, nessa mesma pegada. Josemar Bessa, para terminar, vou citar uma frase dele, diz assim: cada igreja local é composta por pecadores e pastoreada por um pecador. Se você está acima dessa categoria, a igreja realmente não é um lugar para você. A igreja é formada por pecadores, pastoreada por um pecador. E se você está acima disso, a igreja não é um lugar para você de fato. Que nós venhamos ser dedicados em ser uma igreja da palavra. No nosso testemunho de dia a dia, vivendo entre as pessoas, você tem um compromisso, você representa essa igreja aqui, Igreja Batista em Água Fria, vivendo entre as pessoas agora. Você representa Cristo vivendo entre as pessoas, deve apontar para a glória de Cristo, e você representa essa igreja. As pessoas, quando se referir a você, vai dizer: Miguel,
membro da Igreja Batista Água Fria, Gessinei. Ah, Gessinei da Igreja de Água Fria? Um dia, eu estava ali na Bucânia, chegando no meu sítio, e aí, Gil estava começando a tirar o leite, naquela correria de sempre. Ah, meu Deus do céu, mas é muito correria, já está tarde, é uma hora que eu estou tirando leite ainda. E aí, faltavam ainda umas 3 vacas para ele tirar o leite. E um desses bezerros, dessas vacas, tinha pulado, não estava no curral, não tinha se apresentado no curral para que Gil tirasse o leite daquela vaca. E aí Gil, vou dar uma olhada, né? Ele sempre caçou de mim quando eu falo que eu vou ajudar ele, porque ele acha que menino da cidade, não vai saber fazer essas coisas, né? Falou, vou lá ver o que eu arrumo. Essa Gessinei viu de longe e riu muito. Aí eu falei, vou lá, fui. Procurei por cima da barreira, procurei na beirada do valão, olhei nas moitas de mato que tinha ali, mais densas, se ele tinha ficado preso, até que eu cheguei num lugar onde posteriormente Rafael matou uma surucucu, né? Rodei tudo por ali, procurei o bezerro, vi que tinha uma forçada na cerca. Eu falei, opa, pulou a cerca. Rapaz, me fugiu o nome da mãe dele, desse bezerrinho. Eu sei que eu gritei o nome da mãe do bezerro, porque é assim que você chama o bezerro, você grita. É qual o nome dele? Lindalva, isso mesmo. Lindalva. E gritava, Lindalva. E Gil do lado do curral ria. E aí eu fui começando a gritar mais zangado, Lindalva. E aí que você espanta o bezerro mesmo. Se você não chamar na voz branda, aí que ele não vem. Se você chamar zangando, ele não vem. Lindalva. E o bezerrinho corria para lá, para cá. Aí eu identifiquei quem ele era. Falei, é aquele ali. Por quê? Todas as vacas daquele pasto estavam com o seu bezerrinho, só tinha um sobrando e um touro. Eu falei, é ele. Aí eu, abestado, eu vou lá apanhar ele na força. E aí que começa a gargalhada de Gessinei. Eu fui chamando, cerquei ele numa quina de cerca. Eu falei, agora eu vou pegar ele, não tem como ele sair daqui. Eu fui me aproximando dele, falei, vou agarrar nas 2 orelhas dele, vou derrubar ele, vou empurrar ele para lá, para debaixo da cerca. Vai a cabeça. Mas dá para fazer. Chegando perto dele, quando eu cheguei perto dele, ele deu um pulo, jogou os pés para trás e mirou o morro para baixo e blá, correu. E eu fiz, sabe o quê? Corri juntinho com ele atrás dele de morro abaixo. E capotando e rodava no pasto, caía. Eu lembro que eu caí, eu passei por ele rolando. E Gessinei e Jim cá embaixo do curral, rindo, olhando para cima. Eu cerquei ele cá embaixo, perto do curral de ouvido. Falei, agora eu pego ele. Procurei uma corda, não tinha. Dei um pulo nele, na hora que eu dei um pulo, ele deu um golpe com a cabeça, eu caí com a cara no curral do lado de lá, ele correu para cima. E eu fui atrás dele, eu corri para baixo, corri para cima, corri umas 3 vezes no pasto. Não peguei, voltei, Falei, Gil, sabe o que eu fiz? Eu puxei o arame, botei bem alto o arame, você chama ele, se ele quiser vir, ele vem. Porque eu corri aquele pasto para lá e para cá e não consegui pegar ele. Aí cheguei na igreja à noite e falei assim, rapaz, você viu o bezerrinho de Gil que está para lá? Aí Gessinei falou assim, pastor, o senhor que estava correndo atrás do bezerro lá? Eu falei, aí que ele riu mesmo. Aí ele falou bem assim, pastor, eu falei com o Jim, é alguém diferente que está correndo atrás daquele bezerro, porque até agora ele não soltou um palavrão ainda. Ele não xingou uma vez. Eu não consegui identificar um cara de preto correndo atrás de um pasto, lá com um casaco preto correndo atrás do bezerro, estava com a jaqueta do correio. Não xingou uma vez. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu e você, nós representamos o nome do Senhor Jesus e representamos a igreja de Cristo, até mesmo quando não tem ninguém te vendo. Imagina só a vergonha, minha cara ia ficar desse tamanho, depois de pregar um sermão, chegar ali fora e falar assim, o bezerrinho, ele me identificar como pastor e identificar como aquele que estava correndo atrás do bezerro e xingando lá no pasto. Preste atenção no seu testemunho, irmão. Crentes saudáveis fazem de uma igreja um ambiente saudável.
seja devoto ao Senhor Jesus, seja um cara piedoso, uma professora, uma dona de casa piedosa, seja uma amiga companheira dedicada ao Evangelho, seja um irmão que ora com seu irmão. Pessoas saudáveis espiritualmente fazem de uma igreja ser saudável. Uma igreja saudável cresce, porque a pregação da palavra cresce. Há serviço deliberado, um serve o outro. Há mutualidade. Eu estou buscando a Deus para que eu seja um pastor saudável, um crente saudável, para que a minha igreja seja saudável. Você quer buscar a Deus para que a sua igreja seja uma igreja saudável, para que você seja um marido saudável, um jovem saudável, uma mãe saudável, para que a sua igreja seja uma igreja saudável? Você quer ser um servo da igreja? Você quer ser um servo na família de Deus? Então eu queria te convidar, você se colocar de pé, para que nós possamos orar juntos por essa causa. Só você que quer ser um servo de verdade, um servo saudável. Se coloque de pé. Vamos orar. Você que quer se dedicar a servir, a honrar o nome do Senhor, seu Deus, a honrar a família cristã. Eu quero orar para que nós possamos ser uma igreja saudável, não uma igreja perfeita. A igreja perfeita é a igreja que está no céu. A igreja saudável é a igreja que luta aqui na terra contra o pecado. Quero orar por você, com você nesse momento, que decidiu ser um servo, servir a igreja de Cristo de verdade, ser um servo saudável. Senhor, os meus irmãos estão prontos a te servir ao Senhor de forma saudável, servir a igreja. Por isso eles se colocaram de pé nessa noite. E nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos aperfeiçoar pelo vínculo do amor, que o Senhor venha nos ajustar pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha fazer de nós ferro afiando ferro para o crescimento mútuo e edificação mútua. Deus, nós oramos por nossa igreja, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para que a nossa igreja possa ser uma igreja saudável, um ambiente que produz edificação, que produz crescimento espiritual, uma igreja que se dedica à oração, ao estudo da palavra, mas que não negligencia servir o próximo, olhar para a dor do irmão que está do lado, estender a mão, dar o ombro, orar junto. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos polir, venha nos colocar na bigorna, venha nos moldar, venha forjar em nós o Teu caráter, o caráter de Cristo, que o nosso emblema seja viver para a glória do Senhor, edificando uns aos outros e alcançando o perdido. Em nome de Jesus, Pai, capacite os meus irmãos, derramando dons, despejando dons sobre a vida de cada um, capacitando-os com dons, que nessa noite irmãos possam receber dons de serviço, dons práticos para servir a igreja, de ensino, dom de serviço, o dom de pregação do Evangelho, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, Pai amado, capacita-nos para a sua glória, capacita-nos para a edificação uns dos outros e capacita-nos para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto dessa noite.